Bom, nós começamos para falar boa noite para Bela, boa noite para Dionísio e boa noite para todos os ouvintes que estão na acompanhar e na espera desse debate, né? E para falar Bela, obrigado por essa oportunidade. Não penso que nós, sobretudo a nova geração, não tem que ter disponibilidade para debates, sobretudo para discutir ideia, para ver manga de viagem e percepção que está sendo diferente. Então, dá exemplo sempre. Então, o desenvolvimento, isso é uma que não sai para a ilha. Então, e tem mangas de caminho pode chegar a Bulama, por exemplo, ou por ir via São João, via volta lá, ou por ir Cambalina em Chudé, ou por ir de bote, ou por ir de barco, ou por ir até de avião, mas o objetivo é chegar lá, é chegar a Bulama, mas caminho para chegar lá pode ser diferente. Então, política é essa que está assim, e opções diferentes, mas nós tudo, cada político que vai para a ponteira, fala, este desenvolvimento para esse país. Então, debate isso e também eleva a nível de nossa geração, sobretudo, e estamos mostrando como a nós, mais novo, não está disponível para não discutir ideia com o companheiro, para não ter pontos de vista diferentes, mas para não respeitar a opção de cada quem. E também a melhoria também é debate tóxico que não tem na rede social, que está acabando de baseação nas pessoas, na cobra mal, na difamar, na caluniar, e etc. Então, para começar, não falar, meu nome é Lesmes Mutna Freire Monteiro, filho de Luís Freire Monteiro com Joana Mutna Monteiro, um padido na Bissau, nesse momento, na 1985, completa 40 anos ainda em agosto com o Cabá, licenciado em Direito na Faculdade de Direito de Bissau, fui professor, dá aulas, a mim músico, nunca está nativo, mas a mim artista ainda, faz parte do grupo Torres Gêmeos, no grupo que nós criamos em 2006. Então, lança de um livro e trabalhei durante 9 anos na plano internacional. Sou uma especialista de proteção de criança e antes de lá trabalhei também no Ministério Público, foi funcionário público, em efetivo em 2011, através de um concurso público que lançado na altura. E nesse momento, a minha secretária de Estado de Juventude, a mim membro do Conselho de Estado e a mim presidente do Partido Luz, que foi fundado em 2022. Então, a meu papel é de 3 filhos fêmea e mais ou menos que lesmos, né, de forma mais bonita possível. Muito obrigado, Lesmes. Gosto de passar para Dionísio Pereira também para fazer uma breve apresentação. Boa noite, Bela. Este cumprimento a todos os telespectadores, os jovens que estão no momento na TikTok para assistir esse debate. Este cumprimento ao senhor Luís Monteiro para a partilha desse espaço. E para falar em meu nome completo, e Dionísio Dureno Pereira, a mim natural de Ilhas Bijagós, concretamente Orango Grande, Ilha de Orango Grande. A mim tenho licenciatura nas Ciências de Computação, mestrado na Geologia, pós-graduação na Economia e Políticas Públicas e também outro pós-graduação na Direito Fiscal, né, na Universidade de Lisboa. A mim é deputado de nação, eleito na Círculo 11 e, ao mesmo tempo, a mim, dirigente de PSGC. Ao longo do ano, tenho trabalhado na Guiné, o Estado de Guiné, como consultor, trabalhei como consultor, não podia destacar projeto de reforma administrativa, trabalhei com todos os ministérios na Guiné, né, na modernização do próprio Estado, mas na componente organizacional e administrativa. E atualmente, não fazer política, mas a minha professor efetivo na Universidade Amílcar Cabral. Dá aulas no curso de Economia na Universidade Amílcar Cabral. Ok, muito obrigado. Gosto não passa para Lesmes. Lesmes, como menciona ali parte de boa trajetória, gosto de ser o fundo da Partido Luz. Misti Banasibi, que é que põe forma um partido? Que necessidade que olha na nossa terra Guiné-Bissau que fazia criar um partido? Bom, nunca queria partido. Não queria partido, né? Foi a partir de academia, a partir
não juntar com outros colegas, né? Bem, a mim sempre tenho a aspiração política, desde muito cedo. De nada mais pequenino, sempre interessar para a história de Guiné-Bissau, acompanhar a evolução política, ser envolvido na política e chegou a um momento onde eu senti como está a altura de avançar para o campo político, né? Inicialmente, não começar desafio não um partido político e chegou a um momento onde nós achamos como é necessário para nós sair no fogão, é necessário para nós não definir uma linha enquanto jovens, a maioria de nós na altura formado, nós achamos como não sentir como não está na condição de não criar um partido para não ter mais liberdade de não poder decidir, para não ter mais liberdade de não cujo caminho que não mistia andar para não contribuir no desenvolvimento do nosso país. Então, isso que moldamos, isso que fazer com que não fazer tudo o caminho que é necessário para não legalizar um partido, como qualquer outro partido na Guiné-Bissau, e partido que é criado para nós, ou que não falar a nós enquanto jovens, e não podemos contentar, vai para um ou outro partido, mas não acha que não tem que definir no caminho. Então, isso que eu ouvindo, não queria um partido, independentemente de tudo, com visão que não tem de colocar jovens no centro de tomar a decisão, nós estamos conseguindo paulatinamente, soma como falar. Então, não penso como para nós esse é um motivo de satisfação e um partido que está a crescer, não tem ainda idade, para não ter 20 anos na política na Guiné-Bissau, se Deus permitir, vida e saúde. Então, não penso como não preencher cenário político. Quer eu gostar ou quer eu gostar, de bem ou papiando mal, alguém está papel de partido hoje. Esse é o mais importante. Não pode falar como não tive na sociedade guineense, não chega na cabeça de gente, não está na boca de gente, não está no dedo de gente. É como mesmo assim gente misti, mesmo assim para cobra, todo dia, todo debate, todo partido hoje. Então, para nós, é motivo de satisfação e cada vez atinge o objetivo que não misti, que é o objetivo de colocar mais jovens no centro de tomar de decisão, mas como eu falei, é um processo. Não começamos em 2022, logo não participamos da eleição que organizado na ano seguinte, então não senti como nós estamos fazendo uma caminhada, nós estamos escrevendo uma história e amanhã não nos lembrar de somos jovens que teve coragem de fazer alguma coisa, sobretudo de participar no processo político no país. Muito obrigado, Lesme. Dionísio, então, foi secretário de Estado da Juventude. Mr. Banacibi, qualquer medidas que tomado na altura, não é, para ajudar a juventude e qualquer carência que olha também que a juventude de Guiné-Bissau tem, né? Naquela altura que eu fazia parte, não é? Enquanto secretário. Bom, mais um vez, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. E para falar com a mim, foi secretário de Estado da Juventude e Desporto no ano 2019, para poder conduzir política, não só política de desporto, mas também na área de juventude. Aquilo que não encontrei na altura, e de que eu não encontrei uma situação de que, na altura, aprovado uma política de juventude, mas que tem regulamento, que está implementado. Não encontrei uma situação de que jovens têm problemas na questão de formação profissional, né? E entre outros problemas. Então, não teve que ir de prioridades. Na prioridade que nós achávamos como era necessário, e nós falamos, tem que criar Instituto de Formação Profissional. Na cada 10 jovens, 8 que têm na formação. Então, na altura, não queria Agência Nacional de Emprego Jovem. Né? Essa agência não funciona até hoje. Né? Não queria de raiz, e foi um projeto que não queria, não concebi, não implementar e não inaugurar aquela agência. E não funciona próximo do Ministério da Educação e essa agência, Agência Nacional de Emprego Jovem. Então, que era baquê? Na altura, uma instituição que não podia coordenar tudo o que tem a ver com formação profissional de jovens, desde o levantamento de necessidade. Não perdi, Dionísio, que é o Lesme. Sim, isto não pensei que é. E cai. Enquanto Dio está, não aproveitar para apontar Lesmes, enquanto secretário também de Estado de Juventude, qualquer medidas que você tem estado na toma para ajudar a juventude? Bem, não estou já sou secretário de Estado há um ano, né? Então, área de juventude e área social,
que manga de Bias está a requerir maior esforço para ver, e diferente da área econômica. E a área que está tendo mais componente de investir, de gastar, que manga de Bias e para resultados que pode olhar de forma imediata. Então, a nós, depois de nós assumir função de secretário de Estado de Juventude, nós cuide duas linhas em termos de atuação. Primeiro, e tem a ver com reforçar aspecto de cidadania, que a não acha que como está muito avançado em termos de participação de jovens, sobretudo na vida pública de no país, mas tem outro componente que tem a ver, que para nós é muito importante, que tem a ver com empoderamento econômico de nossa juventude. Para ver assim, no país, a abertura democrática dado no início de anos 90, depois de queda de Muro de Berlim, queda da antiga União Soviética. Então, países que tomam a independência, sobretudo que apoiaram a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que caso de Guiné-Bissau, adotava depois de lá um regime mais socialista, mais comunista, né? Então, através da Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, e tem tudo envolvido tudo em outros países, em termos de condicionar qualquer linha política e econômica que o Uribe segue. Então, a nós, depois da independência, nas 73, que reconheci nas 74, nós vimos até anos 90, início de anos 90, 89 para 90, não obrigado a mudar regime. Em vez de ser o regime comunista, não passa para o regime democrático. E naquele quadro que surgiram novas associações juvenis, e faziam primeiras eleições em 1994, então, diz na de lá, e com você tem que participação cívica de jovens. E surge mangas da associação, e criado o Instituto de Juventude, e criado o CNJ atual, e surge outras associações, base, etc. Então, nós achamos que em termos de componente cívico, na sociedade, na juventude, está bem preparado. Mas tem outro componente que é empoderamento econômico. Empoderamento econômico passa por formação técnica profissional de jovens e para financiar atividades geradoras de rendimento de nossa juventude. Então, ainda que quadro que não fazia diligências, não consegui algumas parcerias a nível internacional. Nem momento, não tenho um grupo de 121 jovens que livre vai para Portugal, não acordo que não tenho que escola João de Deus para formação técnico profissional de 6 meses. Então, entrega de dossiês na embaixada, nós estamos a aguardar a atribuição de visto para por Dubai. Não tem mais um outro grupo de 60 jovens, e mais, não estou falando jovens, mas mais adolescentes e menos de 18 anos de idade, que ir bem para a formação também técnico profissional de nível 4 na Portugal, que é formação de 3 anos, 100% financiado, incluindo alojamento, subsídio de alimentação, de transporte, estágio anual. Então, na LEC não tenho quase 180 jovens, em princípio, que não canalizar para essa vertente. Recentemente não lançou programa de voluntariado, Juventude em Ação, voluntariado para serviço público, e uma parceria que não fazia com o FUNUAP. O objetivo é que? O objetivo é lançar a juventude, sobretudo jovens que formam, que estão na formação, que têm oportunidade de emprego. Então, não lança concurso, não seleciona jovens através de testes que não fazia, e fica retido 54 jovens. Qual que é o objetivo? O objetivo é para colocar aqui jovens nas diferentes instituições públicas para melhorar o atendimento público. A nós tudo manga de Bias, não trabalha para ir ao hospital, não também para fazer passaporte, para fazer bilhete, não está sentindo como é tratar no mal, não está sentindo como é que receber no direito. Então, nós achamos que não podemos melhorar isso, através de colocar jovens voluntários no serviço público, não podemos falar suma estagiários, mas suma voluntários, na perspectiva, é na ter esse subsídio mensal, que é pagado para a FUNUAP, para já ir quase salário mínimo, é na estar durante 3 meses, e ao mesmo tempo ainda permitir a eles poder aprender com as instituições de Estado como aqui está funciona. Então, não fica de fase de seleção, para a semana não consegue colocar jovens nas diferentes serviços. Outro aspecto importante, não realizar a Conferência Nacional de Juventude, ano passado, não fazer para a primeira vez Conferência Nacional de Meninas na Guiné-Bissau, nunca é organizado para o Estado, não se vê como no outubro, dia 11 de outubro, e está comemorado o Dia Internacional de Meninas. Então, nós achamos como é importante dar também voz para ajudas, meninas, para poder ter um espaço onde querem discutir nele, onde querem sair com recomendações que podem servir de elemento para políticas públicas voltadas à juventude. Nem momento, nós estamos a fazer junto com o FUNUAP uma revisão de Política Nacional de Juventude, que é aprovado em
2015 e tem uma vigência de 20 anos. Então, na 2025, e fazia 10 anos de implementação. Não acha como e fazia de avaliação de política, governo não avança para a atualização dessa política. A atualização da política está permitindo medir o que é que fazia até ele e está permitindo melhoria também em termos de indicativo, em termos de resultado para 2035. Ao mesmo tempo, também nós estamos a fazer uma avaliação institucional do Instituto de Juventude, com a Agência Nacional de Empreendedorismo Juvenil, que é a ANES. Então, nós fazemos mesmo em parceria com o FNUAP e lançaram o concurso para contratar consultor. Ao mesmo tempo, ainda vai rever também instrumentos jurídicos que matem ou que servir de criação dessa instituição. Por exemplo, o Instituto de aqui criar e manter aqui mesmo decreto que criar, não tem um componente de CNJ que vem também junto naquele decreto. CNJ é um órgão dentro do Instituto de Juventude que manga de CACIB. Então, nós acho que é bom não atualizar, para a lei que vem de 90, meados de 90. Então, é necessário atualizar. E, além de mais, é necessário também para o Instituto esvaziar ou ir para ter algumas atribuições para ter um outro agência, somos para a agência de empreendedorismo, que tem um vertente mais de empoderamento econômico. Então, que economista e para o Instituto encarrega da área cívica, de voluntariado, de associativismo, e para a ANES, que é a Agência Nacional de Empreendedorismo Juvenil, que foca mais no componente de empoderamento econômico, de formação técnico-profissional, de financiar atividades geradoras de rendimento para a juventude. Então, em suma, esse nunca pode fazer de tudo, mas essas grandes realizações que não pensa como não fazia, que é que não está sentindo orgulho de como não começar ações novas que nunca fazido, são esse desafio de voluntariado que nós da manga seguinte está perceber ter uma desinformação à volta dessa, mas para nós é importante, para não permitir que jovens que estão sem trabalho na casa, acabam a formação, que têm nem trabalho, e não permitir eles para estar engajados, para ter trabalho, para ter ocupação pelo menos, para ter esse rendimento mensal e que salário, mas um incentivo para ver voluntariado que está pagando. Recentemente nós fazemos uma visita da Amor junto com eles, para ver que não existe uma aproximação entre jovens com instituições de Estado, porque tem uma distância entre a juventude e instituições de Estado, sobretudo Força Armada, para compreender qual que é o papel de Força Armada na estabilização do país, qual que é o papel de Força Armada na garantir paz e estabilidade. Então, é preciso para a juventude vai com essa história cavalos, combatendo liberdade, pátria, história de luta, de libertação, que ela tem enaltecido, não patriotismo, não nacionalismo, então tem que fazer jovens terem mais comprometimento com o país. Yeah. Muito obrigado, Lesmes. Dionísio, o que é que eu acha de medidas? Estava na papeta de medidas que eu faço bem em 2019. Nunca se teve a oportunidade de ouvir medidas que Lesmes menciona ali. Nunca se tem algo com o tempo para falar sobre isso também, ou não? Não, na verdade, Branca Papian teve problema com conexão. Conexão, aí. Exato. Perdi conexão. Então, praticamente, ele começou a voltar agora, não ouvi a última parte de explanação de Lesmes. Mas o que estava a explicar na altura, e digo, a mim, como é que não falava, não foi secretário de Estado de Juventude e Desporto em 2019, no âmbito de governo e agência depois de eleições, depois que não ganha eleições de 2019. Então, na altura, não encontrava problemas e de que a juventude tem problema de emprego, tem problema de formação e conjunto de outros problemas. E não entendi como na altura o mais básico de formação, porque uma vez tendo formação, já é possível realizar outra atividade. Esse foi que ele motivando na criar a ANES, essa agência que Lesmes acabou de papel de negócio, a mim que criar enquanto secretário de Estado. Na altura era a Agência Nacional de Emprego Jovem, mas depois o anterior governo é transformada em Agência de Empreendedorismo Juvenil. Então, a mim que criar na altura como uma entidade do governo que não podia articular formação profissional, porque continua a entrar, porque tem na área de parte do governo que tem encarregado de quer formação, quer a nível de juventude. Vou não perceber? Então, não queria a ANES na altura, depois que não queria a ANES, mas também não queria uma parceria com o Ministério da Educação, que era para dar bolsas sem vaga a cada região, para poder preenchido para jovens que têm condições para poder pagar a faculdade na Bissau, para poder ter caldo de mora. Então, na altura, o ministro da Ministro da Educação, nós assinamos um acordo, onde é que o Estado não passa para pagar
100 bolsas de estudo de cada região. Então, no todo, nós temos 900 jovens, porque Guiné-Bissau tem 9 regiões administrativas. Bom, infelizmente, como eu pude imaginar, ela não podia papel em outro momento. Nós estamos num país em que a gente está governando sem legitimidade. O governo que faz parte dela e dura só 7 meses. Né? Então, esse tudo que nós falamos não foi capaz de criar nas 7 meses. E depois de lá, o governo teve que cair de uma forma abusiva, né? De uma forma anticonstitucional. E de lá, não teve que deixar a governação, não vai pegar outros trabalhos, não precisa. Então, e esse que não teve oportunidade de fazer no âmbito de juventude, isso também outros projetos que nós fazemos no âmbito de desporto. Que perspectiva de melhorar a infraestrutura, situação social e tudo mais, né? E política também. E política. Bom, Bela, permitem falar com para você fazer qualquer perspectiva, né? Primeiro, você tem que ser capaz de fazer diagnóstico, né? A não papel de um país que tem já 52 anos de independência, mas 51 de governação. Havia 73 a 74 foi um período de transição. Então, pensa como isso que nós estamos falando aqui, se você conseguir que sai, está sendo fácil você chegar como se vai, né? Então, antes de um papel de qualquer perspectiva, como nós resolver essas questões, importante não saber como nós ainda não chegamos ali, né? Como nós ainda não chegamos ali e qualquer situação atual. Bela, país, qualquer que seja país, desenvolvimento é um processo cumulativo, de geração em geração. Uma geração está a começar e para nela e desta afeta a outra geração. E que ela está a continuar. Então, e sempre cada geração que não pega esta afeta e tem a missão de não só preservar conquistas que já acontecido, mas também evitar erros que outra geração cometeu para poder avançar para diante. Então, nesse caso, Guiné-Bissau, não tomou independência na 73, mas governação própria, controle do território começou na 74. Primeira geração, não pode chamar de geração de independência. Qualquer vai ser desafio. Ser desafio e foi implantar Estado, implantar instituições e desenvolver capital humano. O Tchá é na proclamar a independência, Guiné-Bissau tem 95% de taxa de analfabetismo. Ok, este é esse desafio. A geração governa mais ou menos 20 anos, de 74 a 94. O contexto era um partido único, daqui estava tudo gente, ok? A geração sul, que quer fazer, não pode falar como é fazer bom trabalho, sabia? É conseguir implantar Estado, o Estado funcional, é conseguir implantar instituições e é conseguir avançar naquilo que tem a ver com o desenvolvimento de capital humano. Na nova geração independentista. Depois de lá, a partir de 94, já o contexto muda. Gosto não entra no contexto de multipartidarismo. Aquilo que era um único partido, gosto de dividir na mangas de partido. Né? Então, que geração não pode chamar de geração de democracia? Né? Geração que tem como desafios implantar democracia, consolidar Estado de direito democrático, fazer reformas econômicas, transição de economia de Estado para economia de mercado, conjunto dos outros desafios que tem. As gerações marcadas para políticos como Kumbayala, Malamba Caissanha, Manuel Saturnino da Costa, Henrique Rosa, Carlos Gomes Júnior, Elder Vaz, entre outros principais protagonistas, né? E o orgulho da geração, a geração vigora também 20 anos, de 94 a 2014. Que notar existe? Ele como a geração, durante sua vigência política, não teve uma guerra civil, 1998, não teve golpe de Estado, 2003, não teve um outro golpe de Estado militar, 2012, 12 de abril, né? Então, ora, quando eu digo para aquilo que era o desafio da geração, não estou falando, é falhar. Sabia de quê? É que conseguir estabilizar o país, é que conseguir fazer reformas necessárias que ele faça, é que conseguir, ao longo desses anos, 20 anos, nenhuma legislatura conseguir terminar, é que conseguir garantir na área de estabilidade. E, ora, como eu digo, botou como uma geração também que perde
durante 20 anos, é perdi 8 anos. 8 anos de ingovernabilidade do país. Para ver que se eu faço matemática rápida, nós já como aconteceu a eleição em 94, PEJA se ganha a eleição em 94 e governa 94 a 98. Depois, de confusão, governo de chapa-chapa, ok? Depois, 2000, PRS ganha a eleição. 2003, golpe, governo de chapa-chapa. 2014, PEJA se ganha a eleição. Um ano depois, governo de chapa-chapa. Então, quando chega 2014, ok? Então, a hora que o Jubesso, o Toya Kuma, não perdeu 8 anos de governabilidade. Então, a geração, nós estamos falando como e falei com essa missão, ok? E que conseguir garantir estabilidade e tudo mais. Depois daquilo lá, nós temos a terceira geração, que é a geração contemporânea, que começou de 2015 a 2025. A geração tem políticos protagonistas, né? Principais protagonistas, e Domingos Simões Pereira, Omar Sissoko Embalo, Brema Camará, Nuno, Basiru Já, entre outros políticos, né? Essa é a geração contemporânea. Essa é a missão exatamente de estabilizar o país, garantir estabilidade político-governativa e, sobretudo, evitar erros que cometidos para a geração anterior. Então, mas nunca pude concluir a avaliação sobre eles, sabia? Está ainda no percurso. Mas que eu não pude concluir como Guiné-Bissau, não teve 20 anos de partido único, de uma certa estabilidade governativa. Depois de que lá, nós temos 30 anos de democracia na Guiné, né? 94 a 2024, e faz 30 anos. Gosto não vai para 31. Ora que o Jubil não é 31 anos de democracia, não está percebendo. Não está percebendo como não teve 17 anos de ingovernabilidade. 17 anos, ora que não falei ingovernabilidade, o que é que não refere? Não refere a governos de chapa-chapa. Vê que é? A nosso sistema e de que partidos políticos que estão governando. Artigo 68 da Constituição da República está falando que o Presidente da República está no meu governo conforme resultados eleitorais. Então, não passam 17 anos no governo de chapa-chapa, ok? Não falar, por exemplo, um país como Cabo Verde, é conseguir fazer transformação que é fazer durante 15 anos. Um país como Ruanda, na 15 anos que é fazer toda a transformação. E a nós não perde 15 anos de governação, ok? Na confusão, no conjunto de coisas. E aquilo que está na OS, não tem país que não tem. Para ver o que é? Não acaba de bem para caminho torto. Gente que queria de ser governante, é ser governante. Gente que tem legitimidade, é assumir governo, ok? Então, não fica nessa mazela, não na curva na mesmo local. Qual é o resultado que nós temos? Subjubir em vários setores. A nível econômico, a nós é um país que uma economia muito baixa. Uma economia que está ainda concentrada no setor primário, baseado na agricultura, pesca, minas, ok? E depois, a nós um país que, eu pude imaginar, vamos falar o Bahia no início, na cada 10 jovens, nós temos 8 que têm formação. Nós temos um alto índice de mortalidade infantil no país. Não disse exatamente, porque era importante, porque não é beber para jovens, importante para a gente perceber como nós não chegamos, antes de não perspectiva do futuro, porque antes de não papel, como nós não saímos da situação que nós estamos nela, importante não compreender como nós não chegamos. Então, nessa perspectiva, a mim pode falar como... Não, pensa assim, não quero vir sair, né? Tempo, Eles viraram 5 minutos, pensa aí, preciso, não tenta resumir, se assim não quero sair. Não sei, simplesmente não pedir bela, para poder fazer uma retrospectiva. Se bem gasta também 10 minutos, 15 minutos, não quero sair. E definir 5 minutos cada quem, pensa que não tem que fazer 5 minutos, não tem isso que é relevante. Assuntos tio de fato, mas gente está na companhia, pensa que não tem que cumprir o que ele deve, né? Ok, então, só para terminar, em termos de perspectiva, bela, não pode falar com a mim está otimista para ver perspectivas boas, né? De que à medida que a OS, a hora que o Jubil Guiné-Bissau, não qualquer país que se desenvolve, pode falar com um setor energético extremamente importante. Porque a partir da energia que está desenvolvida, está fazendo qualquer transformação. Neste momento, através do projeto do OMVG, nós estamos a cobrir território, né? Ou seja, está a terminar rede elétrica a nível do território nacional,
com exceção de ilha, que não permite que não tenha energia em todo lado. A partir de lá, não é capaz de perspectiva qualquer tipo de desenvolvimento. O projeto é o MVG, que indica e um projeto que envolve Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, Conakry, né, para conseguir energia através de barragem. Ele tem que para falar com uma renda homenagem a Daniel Gomes, né? Daniel Gomes e foi promotor desse projeto e lidera esse projeto na então governo de PGC, liderado por Domingos Simões Pereira. E um projeto que não podemos falar como a partir de negócio, o país tem condições de avançar em vários setores. O Sul de no setor de educação e não sendo fácil promover ensino noturno, ensino à distância. Se o no setor de indústria e não sendo fácil promover indústria para ver que a energia não torna barata, em vez de usar diesel, a energia do MVG e 30 francos por cada kilowatts. Surgiu de várias áreas, não podia falar com uma perspectiva extremamente boa para não avançar para adiante. Uma vez que não é garantido quem que não governa e quem que tem legitimidade para governar. E quem que, de facto, obrigado. Na urna. Pera, passa, só não é bem papel de temas, tudo, mas a voz bastante é papel de tudo. Vou dando tanto espaço para fazer você. Ok. Então, acordo assinado. E melhor assim, Lesmes, gosto não bem um bocadinho de desenvolvimento no setor privado, não é? Para ver, na Guiné-Bissau não tem mais bancos comerciais do que propriamente bancos de investimento. Como é que não pode acabar que é facto de que 90% de riqueza é estrangeiro na nossa A mim me soa que não temos dados para não citar fonte, por exemplo, né? Porque acabo de responder uma coisa que fica baseado na... Então não vai só na primária da questão. Sim, facto de... Ok, então não diz que essa porcentagem não vai mais na ponto focal. Para mim é de que não tem bancos de investimento, não tem mais bancos comerciais. Bem, não respondeu a questão, que pensa como aí, e que cara vai de fundo para ver um amigo economista, que muito me senta nessa, mas se baseia na outra questão. Pensa a questão que o lançava que eu tenta fazer uma versão em questão genérica e para nós tudo doce. E para confirmar de qualquer perspectivas em termos de progresso, em termos de que é fazer ou o que é preciso fazer, né? Pensa não está permitiu o tempo na buscar culpado ou buscar quem que fazia e quem que acaba fazendo. Hoje eu falei ali com ele que queria a NES e cadê eu que queria a NES? Não, Estado que queria a NES e na altura eu que estava na secretária de Estado. Pensa como não podia tomar um assunto aqui de Estado para não partir de nós. O que de nós e que de Estado não quer levar, outro na bingue e não continua que desafios, né? Então é importante. Então, o que não fala como a questão de OMVG se impõe em causa de Daniel Gomes, que alguém que tem respeito para ele, tem muito boa relação com esse vídeo, ou que não fala como a ele que disse, nós estamos a menosprezar todo o esforço do Guiné do próprio Estado. O que é importante, nesse momento, Bela, luz tem para quase todo o território nacional, que exceção de algumas zonas que chegam. É só com o papel dela, o papel de quem que está na governação nesse momento. Para ver se alguém tem assumir governação e que continua com projetos que temos, uma manga de projetos que tem, que quem está tomando tudo, até projetos que acabaram de idealizar, etc., que explica tudo em causa, não can ter luz aos, não can ter projeto do OMVG aos. Para ver o que está acontecendo manga de vez. Tudo que de bom, que de passado, Guinta está reclamado. Por exemplo, independência, PJC, etc., Mas quando fala de Guintas que mataram, ou quando fala de 20 anos que o país que é governado direito, que Guintes assassinado, por exemplo, o caso de Paulo Correia, Pinhanca Vendanchanda, Viriato Panca matado na casa 17 de outubro, Guintes está lá bom, está falando, e cá nós que estava. Então pensa como quando reclama legitimidade histórica, ou tem que assumir tanto para que bom, como para que mal. Nesse momento, Bela, se vai para Jubi, mix inquérito, indicadores múltiplos, não pode falar assim, que foi sido na 2019. Se vai para a taxa, então falar nós tudo não com esse problema, né? Se vai para a taxa, por exemplo, o nós é como mais de metade da população e jovem, o nós é como agregado familiar mais ou menos de 7 para cada pessoa, o nós é como a mortalidade infantil na 2018 comparado com 10 anos anteriores e diminuir consideravelmente, o nós é a percentagem de mulheres que está submetido a casamento forçado, o número de jovens em termos de porcentagem que estão na escola, então aquilo que é importante para não nos até ali naquela pé que nós estamos.
Por exemplo, quando eu falei de boa governação, não são dados que é importante. Que me tipo de índice de Ibrahim para governação na África. Está na coisa lá, que me vai Google e não olhar. Na 2019, nós estamos na posição 44. E na 2024, nós estamos na posição 44, mas algum ponto a mais, não evolui, não melhoria em termos de índice de governação. Se não vai para subir, em termos de investimento público na infraestrutura, se não compara 2019 com 2025, e que tem nada a ver. Não há melhorias em termos de infraestrutura de estradas, rodoviárias, não há obras que não faziam construção de negócios estrangeiros, não há requalificação ou construção de novo aeroporto internacional, não há investimentos na escola, Cimeira com o Compudo, Kwame Nkrumah que está no Compudo, esse facto, como a Bádio esse facto e tem. Tudo que engana bem na Síria, no aeroporto, não é como aeroporto no Compudo. Tudo que vai a Avenida Amílcar Cabral, não é como a Avenida Amílcar Cabral, está no Compudo. Se vai para a Fata Gabo, não é como está na melhoria de infraestruturas. Biumbo, que a gente falava como a Iranda, tudo que a gente compostrada, se vai para a compostrada, para que era da Cercal, está na Alcatrado. Então, tem um aumento significativo de investimento público, sobretudo no setor-chave, o que nós falamos de infraestrutura, que é muito importante. E além disso, em termos de diplomacia, e tem uma melhoria significativa em termos de presença de Guiné-Bissau no mundo fora, tanto no cumprimento de uma obrigação enquanto país que faz parte de organismos internacionais, suma na assumir também liderança de algumas organizações que nunca a não dirigir. No caso de CDAO, não falou tanto de caso de CPLP, que não está na assumir se presidência. Tem que falar na paz, que passa em 5 minutos. E passa 5 minutos. Não falou como o país que está com puro não dia. País é resultado de mangas de trabalho, de mangas de guintes. Aqueles que passa é fazer alguma coisa, é fazer de bom, é fazer de mal, mas é fazer alguma coisa para não chegar. Importante ali e para não apresentar qualquer visão, enquanto jovens, que não tem para ter essa melhoria nas diferentes áreas que não acha como é importante para não poder alcançar desenvolvimento. Uma falava de bancos comerciais que tem. E bancos comerciais, mas tem investir também. E tem alguns bancos que pista dinheiro para investidores, tanto privados, suma é apoiar alguns investimentos públicos e tem alguns bancos que servem de garantia. Não falou, por exemplo, caso resgate que aconteceu, Banco Bau e servir e uma relação com o facilito do Estado, com o banco, o acordo assinado para poder pagar carteiras de dívida, caso de 6 bilhões. E banco também que intervi. Então, apesar de ser, sim, é verdade. Somos não no papel de caso de 6 bilhões de forma mais detalhada. Mas é verdade. 6 bilhões e furtado, que é verdade. Mas bem, não pensam em colocar aqui só suma de ouvir, importante assim, não também clarificar isso. Mas vou poder debater, sim, a minha moderadora, vou poder debater. Não chega lá, pensa, só para permitir, para concluir, né? Sim. Pensa, só para falar, na caso 6 bilhões, e mesma coisa, e houve outros investimentos privados, citou o caso, por exemplo, do Hotel Império, Hotel Império, com puro Bahia. Estado serviu de garantia para o banco poder financiar o proprietário do hotel, uma coisa de 800 milhões parece depois 500 milhões. Então, o que é que eu fazia naquela altura? Banco financia, o que não falei de investimento, não tem que jogar perspectiva, é como mandando esse exemplo, e financia o proprietário do hotel, naquele valor, Estado servir de garantia como se que alguém bem que conseguir pagar banco por executar conta de Estado. Então, o que não falei de investimento de bancos, sobretudo bancos que privados, é ter componente de investimento. Só que, no nosso país, para ver de nível econômico, que não falei de desenvolvimento econômico, em termos de garantia de Estado, em termos de estabilidade político-institucional, e acaba de dar pouco margem para ter bancos de investimento, sobretudo de grandes investimentos, tanto para o público, para o setor público, como para o setor privado. Exatamente. Então, fala mais tipo de empreendedorismo. Manga de jovens também sendo empreendedor na Guiné-Bissau, mas nunca tem assim, nenhum banco não pode pedir algum financiamento para conseguir um negócio. E mais por aí que eu faço a questão também. Dion, se tem algum que se rebatir ali de colégios de papel também? Não, a mim, eu nem como rebatir, né? Eu sei como tem. A mim não é a questão que o Google lança próprio legend, quem acha como eu quero responder, né? Como deve ser. Questão de banco de investimento na Guiné, né? Não pode dividir nas duas perspectivas. A primeira perspectiva é de como a nós não pertence a uma região que está chamada instável.
ok? Instável para BIA e tinha conflito e que tem instabilidade governativa. Então, sistema monetário internacional e tá aumenta juros de como a pode fazer crédito, por exemplo, Bela, pode estar na Inglaterra, pode fazer crédito na Inglaterra, pode ter juros mais ou menos de 3%, 2%, pode entender? Para ver que uma vive num país estável. Mas na Guiné, juros estão entre 7 a 12%. Para ver, está considerado como a Guiné-Bissau está em um país instável, onde que tem instabilidade, então por risco de crédito mal parado. Ok? Então, na perspectiva, o que estava a acontecer? Juros estão altos, e 12%, ordem de 7 a 12%. Então, população, ninguém também tem a capacidade para arcar que é juros. Então, o que está acontecendo? Na passada, houve banco de investimento, só que ninguém está fazendo crédito, porque ninguém tem como pagar juros de 7 a 12%. Então, não havendo essa capacidade, e bancos também que não conseguir emprestar dinheiro, então, não tem bancos de investimento, é na papel de privado. A nível do governo, e tentaram na passada, e houve banco de investimento a nível do próprio estatal, mas e teve prejuízo de cerca de 9 milhões de dólares de gente que toma dinheiro, é que arrebenta dinheiro. Então, nas reformas econômicas que faziam, e o Estado entra na UE, o Guiné-Bissau entra na UEMOA, então, aquele banco e acabado que simplesmente. Não é possível. Então, não acaba de ter esse problema de como, dado a nível de instabilidade política governativa que o país enfrenta, então, e tem viabilizar para ter banco de investimento, porque o país que é estável. Um país onde a justiça não funciona e conjunto de pressuposto que está garantido como o puro dinheiro no mercado, uma arrebental de volta. Mas importante que Leslie fala ali de 6 bilhões e papel de resgate como questões de investimento. A minha acha comigo que ela não. Talvez Leslie não compreende muito bem a questão que aconteceu com o resgate. A minha acha como ele próprio. O Charles na PGC ajuda a esclarecer, né? Talvez goste por caminho de esclarecer, mas o Charles na PGC ajuda a esclarecer. Porque resgate é um processo simples de que empresários têm dívida com bancos e governo tem dívida com empresários. Então, é uma cadeia. E uma operação meramente contabilística, né? E papel vai esgotado de essa explicação. Em cada bem continua a repetir. O que tem a ver com 6 bilhões? Também irem aspas. Governo contrai dívida, né? Governo contrai dívida e próprio governo. Não estava mais a mesma questão. Não no papel de governos legais. Que tem legitimidade. Vou não perceber. Mas está contrai dívida para outro bem paga. E esse agora que lógica. Governo contrai dívida, depois, no acordo com o FMI, porque é importante para a gente perceber isso. FMI BIM para poder ajudar a orientar, sanear finanças públicas, gestão de finanças públicas. Então, gestão de finanças públicas, basicamente, duas coisas. Arrecadação, receita e próprio despesas. Então, na arrecadação, FMI te ajuda em termos de políticas, como é que tem que melhorar a questão de arrecadação, em termos de despesa, e te orienta onde que tem que canalizar a despesa para. Nessa ótica, despesa, não tem despesas correntes, não tem que pagar salário, paga conjunto de coisas. Mas tem dívida interna e externa. Nesse caso, e auditar toda a dívida. Né? Empresários, dívida quer externa, só uma interna. E essa dívida, já falando de dívida interna, e o que é acontecido com uma? Tendo conjuntos de empresários que auditaram essa dívida para determinados serviços que é presta para o Estado de Guiné-Bissau. Então, nesse caso, você tem que pagar as dívidas. E o próprio governo, na altura, esse governo de iniciativa presidencial, que não está chamando de chapa-chapa, é um programa de pagamento de dívida que é FMI. Só que aqui vem a história. Tudo que passa no Império, IPBA e de PGC. É categorizar vários empresários. É falar como que eles de PGC. É pôr eles na lista lá base. É que paga eles. É arranca paga dívidas. Então, toda a lista de pagamento de dívidas, ok? Não pode publicá-los, se necessário, para gente que não é ouvindo. Então, paga conjuntos de gentes, até o que não eleição não ganha, de lá, quem resta lá? E resta aquele empresário que fala como aqueles de PGC. Mas o tem todo um programa que é FMI para pagar dívida, conjunto de coisas.
que estava já programado. Simplesmente o ministro de Finanças manda paga a dívida. E suma, aqui vê a história. Não tem um problema na Guiné-Bela, ele como a gente estava em eleição, está pirando a eleição, mas é que está por isso na casa, está misto o governo a todo custo. Na altura que eu não resistia já, e tinha uma forte pressão junto do presidente da República para bater o governo, para a gente poder ser o ministro, por entender? Então, e tanta pressão que eu olho naquele pagamento de dívida como causa de criar problema, de desgaste ao governo. Eu tinha sido o pagamento de dívida, o que aconteceu? Qual foi a reação? Que foi prisão arbitrária do ministro de Finanças. Logo, houve um problema com Guarda Nacional e Polícia Judiciária, tentativa de libertar o ministro de Finanças. Qual que foi? O que é justificado? E falado como uma tentativa de golpe de Estado. E falado de golpe de Estado, logo o Parlamento batido, bam! O que é que não me olha agora? Tudo aquilo militares de Guarda Nacional é julgado. É julgado e condenado. Mas o que é condenado para ele? Para desobediência hierárquica. É condenado para golpe de Estado. Por exemplo, cabeça de quem usa Vitor Chongo, que era o comandante da altura, e condenado para 8 anos, mas para desobediência. E que é condenado como golpe de Estado. Aí não está aponta. Parlamento derrubado para de golpe de Estado, mas gosta que é golpe de Estado. Mas tudo a gente se viu como parlamento derrubado para poder facilitar para a gente se entrar no governo que tem legitimidade. Por exemplo, com todo o respeito a leis, se o parlamento está derrubado, leis nunca pode ser se está Estado. Para que ganhe a eleição, não percebe? Que ganhe a eleição, que tem legitimidade de ser governante. Não percebe? Não para pedir leis, não para pedir Zé Carlos, não para pedir conjunto de gente que está no atual governo, que se nunca viola a Constituição, é que pode ser do governante. Então, e esse que não assiste nesse momento. Porque esse que é a raiz do problema de Guiné, de como a hora que alguém assiste a governação de uma forma ilegal, e que está nem aí, pena. E está fazendo o que misto, para ver o que é? Para ver, e que tem ninguém a responsabilidade, e que é sufragado na urna. Eu não percebi. Então, e esse que nós estamos a viver, e esse que não vive a manga de tempo, e esse que nós estamos a viver é tempo, para ver? E claro, qualquer quem aspira à vida pública, primeiro que eu estou a pensar é respeitar a lei. E não lei, claro, artigo 68 da Constituição está falando, o Presidente da República tem nomeado governo tendo em conta resultados eleitorais. Se tem algum problema, o bate parlamento, que o governo fica na gestão, então vou organizar novas eleições. Mas como para falar o Kuma, não problema, e tem a ver com ingovernabilidade, porque não continua a persistir no erro, na sendo governado para gente que tem legitimidade, que ganha eleições. A mim fica todo tocado, senhora pensa como, senhora que recusa entrar no atual governo, para mim entender como, é que é governo legal. Porque, imagina, não vai para a eleição de 2023, Brema Câmara perde a eleição enquanto cabeça de lista de Mariana. O que está sustentando essa nomeação no governo? Por exemplo, Lesmes, e obteve 3 mil votos. O que está sustenta a ascensão à governação só que ganha eleições? Então, olha como um conjunto de acusações, e ele que fica namorando. Não pode papel, não pode dar volta, mas se não for cedo capaz de resolver o problema, não quero mais ir. Muito obrigado, Dionísio. Lesmes, eu podia abrir o microfone também? Bela, não ouvi que tudo cuidado, né? Que tudo paciência. Pensa de eu estava não ouvi que tudo paciência, né? Bom, não é saber a questão de entrar governo que entra governo, né? É muito importante. Eu tenho que compreender como se líder que Domingos Simões Freire e fazer parte de um governo de iniciativa presidencial no tempo de Cumbaya lá. É muito importante mesmo. Então, pelo facto de Domingos Simões Freire, que é hoje líder do PJC, que era militante do PCD, hoje líder do PJC, pelo facto de fazer parte do governo de iniciativa presidencial na altura, logo está desqualificado. Tudo que eu pensava colocar em relação a Lesmes está aplicado a Domingos que fazia parte de um governo de iniciativa presidencial. É muito importante. Então, bem, para falar a mim, cidadão guineense, não pude fazer política, como eu falo, junto com meus colegas, não queria partido, nunca saí de um partido para outro partido, não saí de um partido, não teve coragem de iniciar um projeto novo, de forma ousada, com não capacidade, com não coragem, não queria partido, não sabia que partido está na vinca, nem momento. Então, enquanto cidadão, enquanto político, sim convidado para fazer parte de um governo
que presidente da República, que tem toda a legitimidade para vir votar no povo, não vai para a minha contribuição ao país. Que é que descata papia, bela, eles continuam a receber salário que não pagado pelo governo. Então, se o governo é ilegal, inconstitucional, que tem legitimidade, que você está salário de que governo? Que você está aquele tão simples, que você está regalia. Então, eu vou trabalhar no setor privado, acabou trabalhando em instituições de Estado, acabou falando em efetiva no Estado, faz parte, então, é simples assim. Mas não vai para a questão de 6 bilhões. Eu penso que em que cantinho de 6 bilhões, esse é um dado muito importante. A mim penso como Dio que percebi caso 6 bilhões. Dio está limitando a reproduzir que é que vai gerar do papiaba, domingos papia, aquilo só. O que Dio não falou como aí um exercício contabilístico, com todo respeito e que está sendo certo. E o que fala como tudo dívidas auditadas e que é correto, desculpando Dio, e que é correto, e que é honesto, e o parte, para o próprio Soleimani na Assembleia Nacional Popular, que é o ministro de Finanças da altura, que reconheci como algumas dívidas que auditadas naquela lista de dívidas que pagaram. E o que dívidas que auditado e que por pagado. E outro aspecto importante, naquele ano, no Orçamento Geral do Estado, e previsto o pagamento de 4 bilhões e 900 milhões de francos CFA para dívidas internas, mas dívidas coauditadas. Então, é dívidas que pagaram, a maioria deles coauditadas, e que está inscrito no Orçamento Geral do Estado, ou que pode pagar dívida que está inscrito no Orçamento Geral do Estado, ou quando falou outro governo paga dívida, permitem, o que pode. Ou quando paga dívida, ou quando paga dívida que está inscrito no Orçamento Geral do Estado, uma viola a lei do Orçamento Geral do Estado, porque o Orçamento Geral do Estado é uma lei que está aprovada, uma viola a lei do Orçamento Geral do Estado. E que Orçamento Geral do Estado, aqui não é aprovado, e está discutido com parceiros internacionais, principalmente para a FMI, e que passa de aqui que o Una fala. Então, o que não é discutido, lá que a FMI está a ser feedback, está a ser comentário, de alguns aspectos que acham que não é de sair, de baile, só que está chegado a um consenso para começar aprovado. Então, o Una falou como não, o caso do resgate teve aval da FMI, para que a FMI dá recomendação para suspender, para um pequeno acordo de caso do resgate, para ver acham que é prejudicial para a economia. E a FMI, permitem, não, pensa que está lendo acompanhando. Quem está lendo acompanhado? Para quem vai pesquisar, para quem vai pesquisar. Não, falou caso resgate. 6 bilhões de caso resgate. Não falou caso resgate. Caso resgate. FMI exigir governo para um pequeno acordo que vou assinar, que faz com que 6 bilhões que dívidas pagadas, carteiras de dívidas mal pagadas. E cá, Micacina, pelo facto de não estar no PSC, se o domingo estava na PCD, gosto ele presidente do PSC, não, é perfeitamente normal. Domingos Castalho. Não, uma leva debate não perspectiva pessoal. Não, e cada dia para notícia ideia de que o primeiro... E que é ético, não, é muito orgulho, família... Vai, amigo moderadora, não fica bom microfone. Ok, não continua. Bela, Deus está equivocado. Mas não por filho, para não papel de domingos. Não papel de domingos. Deixa só ler, me escapa se raciocínio, ok? Não, pensa como Bela, pensa como Deus está equivocado. Ele está equivocado. Hoje Deus na papia, cala a boca, ficha em micro, ouvir mais de 5 minutos e papel toque acaba. Pensa como uma boa questão de respeito, mesmo se está de acordo comigo. Não tem guintes que estão ali acompanhado, que guintes responsáveis, que tem de fazer, não tem mais de que 1000 guintes que não acompanhado, e está sendo de bom tom para Dio ouvir, para mim, papel, sim, e que lá. Pensa, esse que debate, e esse que põe nostalgia. E aliás, esse que põe certo bem debate com Dio, dela você vê. Daí abre só brecha para um papel de um aspecto, e tem claro que guintes não fala, não, lesme meio de debate com o Joaquim, o Antônio, e coisa que me papel no início, mas que tem margem, mas não aproveita o papel, isso não permite um ponto de ordem. Outra bela convida um debate que alguém nunca a mim de ter algum debate que jovem, nunca. O que acontece? O Bulum chega a organizar entrevista com o líder do PSGC, para ter arranque. Então, depois de que entrevista, estava lá mangas seguintes que eu fazia pergunta e teve repercussão. Algumas críticas que eu fazia para convidar outros líderes de juventude. Outros líderes de partido político, aliás. Então, na sequência daquilo que o Bulung entra em contato comigo, convidando para entrevista.
Eu falei eles, ok, não tem nenhum problema. Não, eu falei eles para permitir, não tem objeção, mas não papel com colegas de partido para considerar a resposta. Ou tem papel com colegas de partido, falando por ir participar. Mandei eles mensagem, eu falei eles, olha, está disponível para participar, mas dos guindes que está aqui em entrevista, que está cobrando mal tudo, é que por estar na tela para entrevistar. Bela, se é bom, botar em boa posição hostil, meu está cobrando mal, não quero ver entrevista com bom. Que é questão de princípio. Porque se me estou debater com alguém, se me estou entrevistar alguém, eu tenho que criar condição mínima para poder sentar o papel de forma educada. Então, essa que é maturidade. Então, quem que está com mal, quem que está ficando chamando de nomes para poder buscar atenção na rede social, a mim engana assim, para que alguém entrevistar. Quando vias não está bem TikTok, não está pedindo pergunta que é misto. Não está com todo guinte que está lá cada quinta ponta, não está respondendo, mas quem que está com mal, ou aqui subindo, está falando, não quero responder. Que é questão de educação, que é princípio. Então, e que tem nem debate, e é a entrevista que está em causa. Depois de falar como é que é a entrevista, jovem vida e tem ódio compulsivo, tudo ouvindo papel de lesmes, tudo ouvindo falando convidado debate em médio, e só para falar, a minha por estar na universidade para vir embora para discutir que quem está na pré. Não, a minha pré do Constanel está na ranha seu, no último piso. Então, alguém que está base na grita, não ouve que aqui na papel. Se alguém me papel comigo, tem que subir escada para poder olhar onde é que está, né? Elevador que tem na minha prédio. Um certo debate que deu, além de como é político e líder e dirigente desse partido, e foi ministro de pesca, e secretário de Estado da Juventude, e deputado nesse momento, pensa que tem alguma coisa que não preserva, e tem guintas que está jubil, e tem todo um partido à volta dela, não tem um debate saudável. Que lá que põe certa. Se aquilo é um cara bem que deu. Aliás, Bela, amigo falou na áudio, sobre conta guintes, amigo falou, talvez um dia ou outro alguém pode debater aquilo. E no discurso daquilo que surge debate. E no discurso dele. Então, manga de guinte papel não, a voz está atrás, Deus está diante, para mim aquilo é relevante. Não pode estar a base, Deus está riba, e que aquilo que está qualificando. Que não qualificando ali, e que nós não é bem papel, para quem te soube. Então, se só é brecha para não entender como, bem para bem papel que deu, para bem pensar como nós não temos um debate saudável, não quero concordar com o outro. Então, se Dio misti papel se tinha papel político, Dio misti papel, não quero soltar Dio papel de papel. Se Dio misti papel de presidente da república, não quero soltar o papel de presidente da república, não quero tudo. Se a mim misti papel de PGC, não quero Dio quero tudo também. Então, se Dio não te si para agora como não, Gustavo para o PGC, eu quero fazer aquela questão pessoal, eu quero ter esse debate. Tudo que se vê como vamos fazer para parte do PGC, não quero contente, sentir como que caminho idealizar, que perspectiva é que corresponde. Eu sei que eu ia partir do que é normal. Se eu gostar na casa do papo, eu sinto força, eu sei. Então, quem que não matou para ver aquilo? Que só vai casamento e casar certo, tem que ficar lá com ninguém todo o tempo do filho. Não, quem entende política, ninguém pode julgar outro. Para concluir, dá exemplo de Domingos, para ver Domingos foi de PSD. E sai de PSD, a usina dirige PSC. Quem que matou para ver aquilo? Ninguém. Não está no governo de iniciativa presidencial. Domingos está a fazer parte do governo de iniciativa presidencial de Cumba. Quem que matar? É assim, facto, é nem nada que não inventa. Para eu bem falar como é que a verdade, Domingos está a fazer parte do governo de iniciativa presidencial. Lá sim, e está sendo correto. Mas de falar como é que por papel de Domingos, não, eu por papel de quem que